Oi, gente, oi, família, boa noite, a paz do Senhor, que bom estar aqui. Nós estamos começando mais uma Escola da Fé. Você sabe que agora, toda quarta-feira, 8 horas da noite, bate o sinal e nós já estamos aqui juntos para mais uma Escola da Fé. Nós vamos avançar muito em fé hoje, eu tenho certeza. Nós começamos bem a semana, domingo, tivemos uma palavra maravilhosa com o pastor Ronaldo Júnior, na nossa série poderosa, né? Nós estamos aí falando 7 propósitos para uma vida poderosa. E esse domingo foi a penúltima ministração. O pastor Ronaldo Júnior falou sobre valorize a mentoria, que é o processo do discipulado. E a Escola da Fé sempre fala, né, sobre mentoria, sobre discipulado, sobre caminhar juntos, sobre avançar. Bom, eu quero que você acompanhe aí as programações da igreja, e para isso nós vamos aí te alimentar do que nós temos pela frente, tá bom? Hoje é quarta, Escola da Fé. Aí nós temos aí no sábado o nosso encontro da Rede Conectados às 19 horas, lá no Instagram dos Conectados, uma live Conectados para você. Esse sábado que passou, nós falamos sobre fake news. Satanás pratica o fake news desde que o mundo é mundo. Mas Jesus é a notícia boa, é a notícia verdadeira, é a notícia do céu, é o evangelho que veio para nos resgatar, tá bom? Então sábado, você sabe, às 19 horas, a nossa live. E os vídeos, pastor? Os vídeos continuam, pode ficar tranquilo que os vídeos vão continuar. Nós vamos continuar alimentando o nosso canal do YouTube aqui, com vídeos maravilhosos dos Conectados. Mas nós teremos então duas ações, nós teremos os vídeos no canal e teremos a nossa live lá no Instagram, Conectados NA. Já entra lá, começa a nos seguir para você ser abençoado, tá bom? No domingo pela manhã, aí sim, 10 horas da manhã, nós temos o Alvorecer Kids. Toda a meninada já mandando. Gente, está muito legal, está muito gostoso. Pastor Ezequiel e equipe, o nosso ministério infantil, a nossa rede infantil está arrebentando e nós estamos sendo muito abençoados. A minha filha, as pessoas têm mandado lá, os irmãos da igreja têm postado fotos das crianças, né, assistindo e participando. Tem sido muito bom, tá joia? E no domingo que vem, à noite, é o primeiro domingo do mês. E você sabe que o primeiro domingo do mês nós temos o quê? Nós temos a Santa Ceia, é a celebração da comunhão. Nós estamos juntos aqui às 18h30, tanto de forma presencial na igreja, quanto de forma online, através das nossas redes sociais, tá bom? Domingo que vem é a nossa última ministração sobre a vida poderosa, e eu estarei fechando a série de 7 ministrações com a palavra Decida Hoje a Sua História. Nós vamos falar sobre o processo da atitude. Olha só que legal. Quarta-feira passada nós falamos sobre reprograme-se, tome uma decisão, não é? Não foi isso? Promova uma mudança na sua vida. E agora, domingo, nós vamos falar sobre o processo da atitude. Tudo está interligado. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela vai completando, ela vai uma ministração associando com a outra e nós vamos avançando, tá bom? Se você tem passado aqui na porta da nossa igreja, você tem acompanhado os processos, os progressos que nós estamos tendo na construção da igreja. E já tem muita coisa pronta. Nós temos a cruz praticamente pronta, nós vamos colocar aí o LED, vai tudo ficar muito bonito. E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm permanecido fiel a essa casa, fiel a essa família, principalmente fiel a Deus. Nesse ano aí, a palavra que o Senhor liberou sobre nós, que nós avançaríamos 5 anos em um ano, ela cada dia, ela está mais presente. E como nós avançamos esse ano na obra, tudo fruto da bondade do Senhor, da graça do Senhor, da generosidade dos irmãos. Então continue avançando, continue ofertando, dizimando. Se você olhar aqui embaixo do nosso vídeo, está aí aparecendo as nossas contas, né, na Caixa Econômica Federal, para você nos abençoar, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, vamos chamar o pregador dessa noite, o pastor Rodrigo Ribeiro. Vem para cá, pastor. A paz, irmãos, a paz, queridos. Tá bonitão, não tá, Elisiane? Tá cuidando bem. Tá cuidando bem, graças a Deus. Coisa boa. Rodrigo, eu deixei de dar o último aviso aqui porque eu queria que você estivesse aqui. Sim. Que é o da segunda-feira, dia 3 de agosto. Segunda-feira, 3 de agosto,
8 horas da noite, é a primeira segunda-feira do mês. E o que nós temos na primeira segunda-feira do mês? Na primeira segunda-feira nós temos Rede Strong. Uou! É isso aí, voltando com força total. Que bom. Nós vamos fazer ela de forma online, né? Então vai ser o Strongs Online, segunda-feira, 8 horas da noite. Nós vamos transmitir pelo Facebook da igreja, pelo Instagram da igreja. Você já sabe que o Facebook é facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer. E você sabe que o nosso Instagram é @conectados. Novo Alvorecer BH. E nós vamos falar de um tema muito legal. É o pastor Rodrigo que vai trazer a palavra. Já dá um spoiler aí para a turma entender o que vem pela frente. Pessoal, estão todos convidados. Na verdade, estão convocados, principalmente os homens. E o tema da mensagem é: ajuste sua armadura espiritual. Maravilha. Você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. Então, todos os homens, estamos juntos aqui na segunda-feira, dia 3, de forma online, por enquanto. E daqui a pouco teremos Rede das Mulheres também. Se prepare, porque tá todo mundo voltando a 1000 por hora, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Rodrigo Ribeiro. Ó Deus, homem de fé, uma palavra maravilhosa para nos alimentar no dia de hoje. Sabemos, ó Deus, que o impossível é uma das suas especialidades. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Ó Pai, aquilo, Senhor, ó Deus, que nos desespera, não desespera o Senhor. Ó Deus, aquilo, Senhor, que nos desestabiliza, ó Pai, não desestabiliza o Senhor. Portanto, Senhor, use o teu filho com graça, com poder, com misericórdia. Ó Deus, nos dê o pão, ó Deus, deste dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a Deus. Queridos, quarta-feira, só lembrando, quarta-feira, Escola da Fé. E que bom que você está aqui comigo. Essa é uma noite muito especial, como as demais, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem um alimento novo e fresco para as nossas vidas, para os nossos corações nessa noite. O tema da mensagem de hoje é um tema que nos conflita, é um tema que em determinadas situações nós nos encontramos diante dele, que é fé versus o impossível. Será quem vence essa batalha, hein? Vamos descobrir, porque a palavra de Deus tem uma revelação maravilhosa para os nossos corações. E nessa noite, queridos, a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14, ela diz o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta que o Senhor, Ele faz para cada um de nós nessa noite. Nós sabemos que o contexto dessa palavra vem daquele momento em que o próprio Deus, Ele vai à porta da tenda de Abraão e Sara, e sendo eles já avançados em idade, o Senhor fala para Abraão, e Sara, de dentro da tenda, ela não acredita, porque ela acredita que diante da sua situação fisiológica, diante da sua situação humana, ela já não poderia mais ser mãe. Ela não poderia mais gerar um filho. E a promessa de Deus para a vida de Abraão, e nós somos a extensão dessa promessa, é que Deus iria, através de Abraão e de Sara, gerar um filho. Olha só, tenho certeza que Deus nessa noite, Ele vai gerar no seu coração, Ele vai gerar na sua vida um milagre. Você crê nisso? Ouse conquistar o impossível. Querido, essa noite é uma noite que você precisa saber que Deus é um Deus do impossível. E Ele nos trouxe aqui nesse lugar, e Ele também te colocou aí diante dessa mensagem que está sendo ministrada ao seu coração, para imprimir no seu coração fé. É isso mesmo, fé. Porque Deus, Ele tem o objetivo de trazer à realidade bênçãos para a sua vida. Milagres, soluções, curas. E isso aí são aquelas situações que fogem da sua possibilidade humana. Porque é assim, na sua impossibilidade, Deus, Ele vem, opera um milagre e mostra que para Ele nada é impossível.
Eu faço uma outra pergunta para você nessa noite. Qual é a missão que você precisa que Deus venha realizar na sua vida hoje? É hoje. Tenho certeza que você está aí esperando um milagre de Deus. E para isso, queridos, nós vamos refletir, nós vamos aprender, através da palavra de Deus, 6 ações espirituais para conquistar o impossível. Nós sabemos que o impossível é quando nós já gastamos tudo aquilo que tínhamos, todos os nossos recursos, e não alcançamos o objetivo. Aí nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e olhamos para os céus. E então o nosso coração, ele se enche de esperança quando acreditamos que o Senhor, Ele pode entrar e mudar essa história. Que Ele pode entrar e naquilo que é impossível para cada um de nós, Ele vai tornar possível. Aquilo que nós já deixamos de lado, que para nós deixou de existir em algum momento, o Senhor é poderoso para trazer à existência. E nessa noite, a primeira ação que você precisa praticar é: demonstre quebrantamento. Mas antes de aprofundarmos nessa reflexão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5, porque nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. E a palavra do Senhor diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, do meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou curado, sarou. Queridos, quando eu estou diante desta passagem e eu vejo Jesus trazendo, nos chamando a atenção, a fé desse centurião, eu fico constrangido. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, Ele vai nos ensinar coisas poderosas nessa noite, armas poderosas. E a principal delas é a fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé nós não agradamos a Deus. E eu creio que o desejo do seu coração nessa noite é agradar o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que te deu a vida, aquele que te abençoou, aquele que até aqui tem sido com você e tem sustentado você com o seu braço forte e com a sua mão poderosa. Amém? Então, a primeira ação espiritual que aprendemos nessa passagem é: demonstre quebrantamento. E olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 8,5, que acabamos de ler. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Quando lemos essa passagem e vemos que um centurião, ele chega diante de Jesus, eu queria dizer para você do que se trata esse centurião. Centurião era um homem munido de
poder, de autoridade sobre o Império Romano. E esse homem, ele era um comandante do exército. Sabemos que nesse posto haviam vários níveis, mas esse centurião em específico que se aproxima de Jesus, segundo a Bíblia e os estudos, eles nos diz que esse homem tinha autoridade sobre 100 soldados que o serviam, 100 soldados que viviam debaixo da sua autoridade, do seu direcionamento. E nós sabemos que apresentarmos diante de Deus de forma quebrantada, e a palavra quebrantar quer dizer abater, arrasar e quebrar-se. É isso mesmo. E esse texto bíblico, nós podemos trazer ao nosso coração uma reflexão em que Davi, lá no Salmo de 51, versículo 16 e 17, ele nos diz que se o Senhor quisesse sacrifício, Davi levaria ao Senhor. Porém, o que o Senhor não resiste é um coração quebrantado e contrito, derramado diante de Deus, um coração que acredita que somente Deus pode mudar a sua história e a sua situação, que Deus tem todo o poder para transformar a sua realidade. E nós sabemos que se nós trouxéssemos esse Salmo de número 51 para o contexto dessa mensagem, ele seria mais ou menos assim: fingimento desagradam a Deus, uma atuação impecável nada é para o Senhor. Deus, Ele não consegue se conter diante de um verdadeiro adorador, um adorador de verdade e de um coração quebrantado, disposto a amar. Queridos, um coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem sequer por um minuto da percepção de Deus. E o impressionante é que nós precisamos nos convencer que Deus, Ele é a nossa única alternativa. E se você crer nisso no seu coração nessa noite, eu tenho certeza que Ele agirá em seu favor, que Ele se apressará em seu socorro, e você será muito abençoado, e você terá a sua necessidade suprida. O Atmani é um chinês que nasceu ali no início dos anos de 1900. E segundo a biografia de Watmani, um chinês, ele se converteu ao Evangelho no ano de 1952 e por confessar a sua fé publicamente, Watmani ele foi preso. E durante 20 anos, Watmani ele ficou preso, mas ele não negou a sua fé. Ele cria que a fé poderia gerar um milagre, e principalmente o milagre da salvação e da novidade de vida, da vida abundante em Jesus. E no ano de 1972, então ele falece preso, mas não negou a sua fé. É muito importante, e ele diz o seguinte: há mais valor em conhecermos a Deus do que em termos conhecido intelectualmente a Bíblia. Eu vou repetir isso. Olha o que o Watmani diz: há mais valor em conhecermos a Deus do que em termos conhecimento intelectual da Bíblia. Segunda ação espiritual que devemos praticar: seja específico. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo de número 6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Deus responde a orações específicas. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Deus ele é bom, que Deus ele é poderoso e Ele pode, de forma maravilhosa, de forma gloriosa, fazer com que o impossível se torne possível. Quanto mais conheço a Deus, mais sei do que Ele gosta. E desta forma, as minhas orações, elas são mais específicas. E Deus, Ele ama quando somos específicos com Ele. Precisamos colocar a nossa esperança, não apenas nas orações fortes. Seja alguém de oração forte. Seja alguém específico diante de Deus.
Ele está com os seus ouvidos abertos a ouvir a sua oração, a sua súplica. E Ele tem prazer em suprir a sua necessidade, em gerar um milagre sobre a sua vida, mesmo que isso seja impossível para você, porque para Ele não é. Dwight Manley Moody, um americano que revolucionou, um americano que subiu o patamar em termos de evangelização, de vida com Deus nos Estados Unidos. Ele era um americano. Ele diz uma frase que eu gostaria de falar para você nesse momento. Ele diz assim, olha, muito amarrado, muito que vai de encontro àquilo que nós lemos anteriormente. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Queridos, diante dessa declaração de Dwight Lyman Moody, nós podemos entender que a palavra de Deus nos diz que se nós conhecermos a verdade ela vai nos libertar, mas conhecermos a verdade é um primeiro passo para que você viva uma vida extraordinária, para que você viva uma vida em Deus, para que você viva uma vida produtiva, para que você viva o propósito de Deus em sua plenitude. Mas quando o próprio Deus, Ele nos deixou a sua palavra, não foi para que apenas tivéssemos conhecimento, ou um vasto conhecimento, ou que aumentássemos a nossa gama de conhecimento em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, mas foi para que essa palavra, ela mudasse a nossa história de vida. Foi que para essa palavra, quando ela entrasse em nós, quando nós tivéssemos a consciência e compreendêssemos essa palavra, ela pudesse transformar a história da nossa vida, ao ponto que todos ao nosso redor vissem o quanto Deus é maravilhoso, e aquilo que era impossível aos olhos dos homens, se tornou possível na sua vida e na minha vida. Então é muito importante que você busque o conhecimento, mas o que essa palavra quer nos dizer, que muito além, muito maior e mais importante do que ter o conhecimento, é você praticar essa palavra e esse conhecimento que chegou até o seu coração. Dito isso, essa palavra que vai entrar no seu coração, ela vai gerar fé, porque a palavra de Deus nos diz que é pela palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus, é que é gerado fé nos nossos corações e em nossa vida. Terceira ação espiritual que precisamos ter: confie na graça de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo de número 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Queridos, precisamos crer, acreditar na graça de Deus. Precisamos acreditar que, embora muitas das vezes, mesmo não sendo merecedores, a graça de Deus, ela nos alcança. E a graça de Deus, ela não nos alcança não apenas em relação à salvação eterna, mas ela nos alcança em todas as dimensões da nossa vida. Confiança na graça de Deus e no amor de Deus supera sempre as nossas expectativas. Por quê? Porque Ele é nosso Pai e o seu amor paternal extrapola. Para isso também nós precisamos compreender a realidade da nossa vida espiritual. Em Mateus 8, versículo 8 e 9, o mesmo centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Oh, maravilha! Eu queria dizer para você, que diante dessa declaração desse centurião, Jesus, ele ficou surpreendido. E eu queria dizer para você que a dimensão espiritual, ela lidera a natural. Eu quero repetir isso, guarde isso. A dimensão espiritual lidera a natural. Tudo começa no plano espiritual. Se você aprender as leis espirituais,
você vai agir com intrepidez, com ousadia, com fé, e você vai colher resultados maravilhosos, extraordinários nessa sua vida com Deus, na sua caminhada com Jesus. É tanto que a dimensão espiritual, ela lidera, ela está sobre a direção ou a situação natural, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, ele diz assim, olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo que jaz em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que o apóstolo Paulo, ele nos dá essa orientação dizendo, primeiramente, finalmente, em primeiro lugar, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e revistam-se de toda a armadura espiritual. Por quê, meu querido? Porque a dimensão espiritual, ela está sobre a dimensão natural. Quarta ação espiritual que você precisa viver e praticar, para que você alcance o impossível. Surpreenda Jesus com sua fé. Mas pastor, como é que eu vou surpreender a Jesus? Me explica. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Na sequência aqui. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus, ele se referia ao centurião, que disse que Jesus, ele não precisaria ir lá na casa dele, para que o servo dele fosse curado e restaurado, que apenas com uma palavra de Jesus. Ei, a palavra de Jesus, ela é poderosa, a palavra de Jesus, ela tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para mudar a história da sua vida, tem poder para trazer a existência, tem poder para gerar o impossível. Creia nisso. E Jesus dizendo, olha, não encontrei tamanha fé em Israel como a desse homem. Hebreus 11:16, o autor dos Hebreus, ele nos diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não basta acreditar, é preciso acreditar naquele que está acima de todas as coisas. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Martinho Lutero, em uma de suas frases, um grande reformador alemão, ele nos diz o seguinte: a fé verdadeira e viva que o Espírito Santo coloca no nosso coração, simplesmente não pode ser inoperante. Não podemos viver com uma fé inoperante. Falamos que vivemos uma história e uma vida baseado pela fé, e a palavra de Deus nos diz que o justo, aqueles que amam e que seguem a Jesus, vivem pela fé, aqueles que são justificados por Cristo. E a nossa fé, ela precisa ser operante, porque a fé que Jesus, ele coloca no nosso coração, ela jamais pode ser inoperante, porque a fé de Jesus, ela não é inoperante. Amém? Quinta ação espiritual para que você alcance o impossível: tenha uma fé contagiante. É isso mesmo. Não apenas ter fé, mas que tenha uma fé que venha contagiar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que convivem com você. E olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 8, 11 e 12. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Aqui, irmãos, essa promessa ela já se estendia para a minha vida e para a sua vida. Ela saía das esferas dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, e ela nos alcançava. E isso dito pelo próprio Jesus. As pessoas precisam mais do exemplo de uma fé real do que apenas o discurso retórico da espiritualidade ou da religião. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam compartilhar de uma fé contagiante que você vive. E você tem a responsabilidade de, nos momentos difíceis, nas impossibilidades humanas, com sua fé contagiante, você profetizar sobre a vida das pessoas, baseado na verdade e na palavra do Senhor, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. George Miller, um inglês missionário e evangelista, ele tem uma frase que vem de encontro ao nosso coração e diz assim: olha, a incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. Queridos, não vivam uma vida pautada na incredulidade, porque senão você vai buscar razões, você vai buscar explicações prévias para tudo. Mas vivam uma vida com uma fé contagiante, com uma fé verdadeira, com uma fé na palavra de Deus. E aí sim, você não vai precisar interrogar, você não vai precisar calcular as coisas, simplesmente você vai confiar e viver o milagre, o impossível de Deus na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Graças a Deus. Sexta e última ação, para que você ouse, para que você alcance e viva aquilo que é impossível aos seus olhos, mas é possível aos olhos de Deus. Desfrute do impossível. Olha o que diz Mateus 8,13, baseado nessa passagem do centurião. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse momento. Queridos, creia em Jesus. E assim como você se colocou diante de Deus nessa noite, como você creu no seu coração e colocou diante de Deus, assim acontecerá. Assim acontecerá. Receba o milagre, receba aquilo que é impossível para você, mas que para Deus não é impossível. Ele pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. A dimensão do impossível, baseado na palavra de Deus, se você crê nela verdadeiramente, ela nunca mais sairá da sua vida. Eu creio que você, a partir de hoje, a partir dessa noite, você irá tocar naquilo que parecia impossível aos seus olhos. Irá inspirar outros com a sua fé e testemunho. Com isso, novos milagres acontecerão. Irá para um outro nível de experiência com Deus, trazendo a realidade dos céus para a terra. Aleluia, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra. É a palavra dele, ele vela em cumprir a sua palavra. E o ambiente do céu é um ambiente de milagre. O ambiente do céu é um ambiente de possibilidades. Não existe nada que seja impossível nos céus e nem no Deus que reina sobre os céus. Você crê nisso? Você pode ser aqui na terra uma ótima propaganda de Jesus. Porque as coisas que são impossíveis para você, mas que através do milagre, através do poder de Jesus, elas se tornam possível e elas acontecem na sua vida, elas são como pistas que alguém vai encontrar lendo a sua vida, e assim eles chegarão no Deus do impossível. João Calvino, um grande teólogo francês, ele disse: nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e absolutamente com todas as coisas boas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 17, ele diz:
O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência a coisas que não existem como se existissem. Para Deus não há impossível. E eu ministro o milagre e o impossível de Deus na sua vida. Baseado no tema dessa mensagem, fé versus o impossível. Quando nós refletimos na palavra de Jesus, diante desse embate entre a nossa fé e aquilo que é impossível aos nossos olhos, eu queria dizer para você, a fé sempre vai vencer. A fé sempre vai derrubar as barreiras do impossível, tornando-o possível. Você crê nessa palavra? Que essa palavra nessa noite, ela venha gerar no seu coração uma fé inabalável, uma fé genuína e verdadeira. A fé não é um sentimento, a fé é uma pessoa e é Jesus Cristo. Se você está passando por tempos difíceis, momentos difíceis, eu quero dizer para você que é Deus fortalecendo você para que você cresça em fé. Porque uma fé que não foi testada, ela não é uma fé confiável. E eu tenho certeza que você vai vencer, porque quem te garante a vitória é Jesus. Quem te garante a vitória é Deus. E Ele está agindo na sua vida. Que você nessa noite limpe o seu coração de toda a incredulidade, de todas as mentiras que o inferno, que o diabo, que o mundo tentou imprimir no seu coração. E que você dê espaço para a palavra de Deus, que você dê espaço para a palavra da verdade, que você dê espaço para Jesus reinar sobre a sua vida. E assim você viverá aquilo que outrora era impossível, mas que em Jesus tornou-se possível. Você é um milagre de Deus. E Jesus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Que você seja muito abençoado com essa palavra. E você que tem dúvidas, você que quer se aprofundar mais em conhecer a palavra, porque é uma orientação da Bíblia, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus na sua palavra. Eu gostaria de mais uma vez dizer para você, estamos à sua disposição. Entre em contato conosco. Vai aparecer aqui no seu vídeo um telefone e nós estaremos à sua inteira disposição. E o telefone é DDD 31 98788 7200. Seja abençoado através da verdade absoluta que é Deus em Jesus. Até a próxima. Fica com Deus.